Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do triunfo do Bahia 1-0 sobre o Palmeiras, trazer aí o Neto, a Marília Ruiz, outros comentaristas aí debatendo o triunfo do Esquadrão. Bahia nesse momento na 6ª colocação com 40 pontos, já está na zona da Libertadores, no caso na pré, mas o foco é chegar entre os 4 para ir para a fase de grupos da Libertadores. Vamos reagir aí àquilo que os comentaristas falaram a partida. O Ademir foi o autor do gol do triunfo do Bahia. Vamos reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo do Esquadrão você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação atualizada. Estamos tendo jogos no momento. Ele parece uma taturana também, cabelo pra cá, tá bonitão, tá taturana aí, né? Tá fazendo a sobrancelha, hein, Cris? Conta pra eu não tenho sobrancelha, mas você tem muita. Conta pra mim aí, rapidinho, o que aconteceu no jogo e essa vitória maravilhosa, Cris, do nosso querido Bahia. Bora, Bahia! Ô, craque Neto, para aparecer no apito final eu tenho que estar na estica, rapaz. Não pode estar de todo jeito, não. Boa noite para você e para quem está com a gente. Olha, carnaval na Arena Fonte Nova. Depois de mais de um mês de agonia, o torcedor do Bahia querendo comemorar um triunfo do time. Tava complicado, o adversário era o Palmeiras, que fez jogo duro aqui. Mas a vitória, eu ia dizer a vitória, mas não pode, aqui é proibido falar a vitória do Bahia. Falar triunfo do Bahia, saiu no finalzinho, gol do Ademir, e o Bahia continuou na parte de cima da tabela. O Palmeiras depois deu uma caidinha, viu, Neto? Estou aqui à disposição, com a sobrancelha feita e tudo. Vamos lá, qual a ideia do Bahia em relação ao Campeonato Brasileiro que ele estava buscando aí, né? Antes de você, Cris, qual a ideia do Bahia para você, Theo? Em relação ao brasileiro. O Bahia agora ele entra definitivamente na luta. Que ele tá ali, vaga, o Bahia né? tá ali com... Sexto. Já ficou em quarto já o Bahia. Então, ele agora o Mirassol perdeu, quer dizer, é um bom momento pro Bahia. Eu acho que o Bahia luta para ficar entre os 6 primeiros no campeonato. Pensa igual para você que é Sada, monstro sagrado. Também, Netão, e um detalhe, né? O Bahia tem um jogo a menos em relação à equipe do Botafogo. E uma boa, depois para você analisar aí, o Anderson Barros disse que as 2 contusões hoje, do Lucas Evangelista e do Piquerez, tem a ver com as condições do gramado. Mas ele é médico? O Palmeiras vai fazer uma reclamação, ele é fisiologista, ele jogou aonde, Anderson Barros? Pois é. Aonde você jogou, irmão? Que gol que você fez? Quando você pisou na grama? Quando você conversou com a vaca? Quando você conversou com o boi? Quando que você viu a bola rolar? Quem é você para saber quem foi que machucou por causa disso? Mas que se fosse jogador do Bahia, você ia estar falando? Ah, vai plantar batata, você, a Leila, tudo vocês do Perneiro aí. Vamos tudo plantar batata, rapaz. E o Bahia, para você, Marília Ruiz, em relação a uma vitória importante contra o Palmeiras? Uma vitória importante, inclusive, porque coincide com o pior momento nos últimos tempos do Bahia, emendou derrotas doloridas, uma série de desclassificações depois de ganhar na data FIFA passada a Copa do Nordeste, num jogo que ficou escondido por conta da data FIFA. O Bahia veio de uma eliminação na Libertadores, depois no playoff depois no playoff da Sul-Americana, depois na Copa do Brasil. Então é um momento, de fato, do Bahia retomar aí o trilho para a vaga na Libertadores novamente. Tem, de fato, um jogo a menos que o Botafogo, que hoje está na frente dele, mas tem o mesmo número de pontos hoje do que o Mirassol, que perdeu na rodada. Então, se tem um grande vencedor na rodada, nesse pedacinho de cima, também é o Bahia. Para você, em relação ao Bahia do Rogério Ceni, que é um baita de um treinador. Para mim, é um dos grandes treinadores da nova geração aí. É o Rogério Ceni. O que ele fez no Fortaleza, o que ele fez principalmente no Flamengo e o que ele está fazendo agora no Bahia, com a ideia do Bahia, que é um dos times que tem o Grupo City. E é um time que está muito bem formado, só que precisa entender para ganhar título, precisa um pouco mais, né, Godoy? O que você pensa? Para o Rogério também render, ele precisa sentir à vontade dono da situação, como ele era no Fortaleza e como ele está sendo no Bahia. Há ninguém para dividir com ele o comando. E o Bahia, ele vai manter o Bahia com essa expectativa de estar sempre jogando para vencer, para conquistar as posições mais elevadas possível, ou mais elevada possível na tabela de classificação. Hoje, o principal objetivo é conseguir uma vaga na Libertadores,
diretas, sem ter que ficar na pré-Libertadores. Uma derrota como essa, o que representa a Quesada para o Flamengo no jogo de 8h30 agora, sabendo que o Cruzeiro perdeu para o Vasco e que o Palmeiras perdeu, e é um passo importantíssimo se eles ganharem o jogo do Corinthians hoje. Eu não tenho a escalação ainda do Flamengo. Desculpa aí. O Luciano Huck, agora da Dança do Famoso, mandou um recado para mim. Ele Mandou um recado agora. O que ele falou? Ele falou, queria mandar um beijo ao craque Neto, sempre educado e sempre simpático. Muito obrigado, Luciano Huck. Deus abençoe você, a Angélica, e vocês Dança do Famoso. Se você quiser que eu dance aí nas Danças do Famoso, só você me convidar. Eu vou mostrar pro senhor o que é dançar. Aqui, aqui é Michael Jackson. E aí, meu querido maravilhoso, conta pra mim, que sabe que eu te perguntei. Então, isso foi quase uma nota 10 pra você. É isso aí. Só que se você for, você deixa de fazer o programa aqui, então você não vai. Eu não posso ir, né? Não vai, não vai. Imagina eu imitando o Michael Jackson. E aí... Netão, é o seguinte, hoje se tinha algum motivo para não tirar o pé, agora tem 2 motivos para não tirar o pé, né? O Flamengo tem que jogar tudo hoje para conquistar esse resultado e botar mais pressão ainda em cima do Palmeiras e do Cruzeiro. Vamos lá, pega aí, não escutei o Senado, Cascão. Ô, Cris, qual a ideia em relação ao Bahia para você descer lá para fazer as entrevistas para todos nós aqui do Apito Final? Qual a ideia sua em relação ao Bahia, daquilo que acontece aí? A gente não tá no dia a dia aí, mas sabe da importância do Bahia hoje e do Grupo City e do torcedor e do Rogério Ceni, que ficou muito bravo nas desclassificações que o Bahia teve. É isso, Neto. O Rogério Ceni tem um know-how da diretoria, do Grupo City, tem um know-how também dos torcedores. A gente conversa muito com os torcedores, mesmo nesse período de má fase, né? Foram 5 partidas sem triunfo. O torcedor confia no trabalho dele e confia principalmente no time. Os resultados não estavam aparecendo, isso lógico, deixa o torcedor muito chateado. Talvez hoje seria esse dia da virada de chave. E foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Palmeiras jogou um pouquinho melhor, levemente melhor que o Bahia, mas no segundo tempo o time até demorou a retornar para o gramado. O Palmeiras retornou primeiro, ficou esperando o time do Bahia voltar. Talvez aí tenha sido a chave, né? O momento dessa virada, o Bahia teve um segundo tempo muito mais propositivo e o Ademir fez esse gol do triunfo. E é um triunfo muito importante, viu, craque Neto e pessoal, porque agora o Bahia tem uma sequência, digamos, difícil, né? Vai enfrentar Botafogo, Flamengo e aí depois vem o famoso Bavi. Que Bavi, viu, Neto? Aqui é um campeonato à parte, viu? Não tenha disso. Desce lá, Cris. Daqui a pouco você volta com a gente. Theo, qual a ideia de um Palmeiras que perde, mas de um Palmeiras que ganha do River Plate os 2 jogos, tem 3 semifinais, tira o River Plate, do Abel que botou o time para jogar e agora tá com 49 pontos e vai ficar com 2 jogos a menos em relação ao Flamengo. E tem... um jogo a menos, 2 em relação ao Cruzeiro. E o Cruzeiro que deu um mole danado no jogo do Vasco. Eu acho que o Cruzeiro tá indo, né? O Cruzeiro tá ficando mais distante. O Palmeiras, com essa derrota pro Bahia, também perde um pouco do gás para pressionar o Flamengo, caso o Flamengo vença o Corinthians hoje, para mim é favorito. Agora, o Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a ser intenso, voltou a ter opção no banco de reservas. E a gente estava assistindo o jogo aqui, o Palmeiras estava para cima em cima do Bahia. No contra-ataque foi o gol do Ademir. Foi um jogo muito igual, né? Foi um jogo muito igual. O Bahia foi lógico, tá jogando em casa, vai para cima. Agora, o Palmeiras voltou a ser forte, hein? O Palmeiras voltou a ser forte. E eu, que na semana atrasada... Eu coloquei no Campeonato Brasileiro. Mas na Libertadores, para mim, o Palmeiras sempre Só que você vê só, se o Quesada, Marília e Godoy, se o Palmeiras perder o título pro Flamengo, por exemplo, por 5 pontos, sabe quem tirou 6 pontos do time do Palmeiras? Bahia. Tirou aqui e tirou lá. O que isso... Uma boa conta essa. É uma boa conta. Qual a ideia disso e qual a ideia do Palmeiras? Eu não sei com quem o Palmeiras joga o próximo jogo. Vasco. Contra o Vasco. Embalado, né? Embalado os dois, né? Qual a ideia? Quesada, Marília e Godoy. Ô Neto, acho o seguinte, a gente tá falando muito que na 29ª rodada jogam Flamengo e Palmeiras no Maracanã, tá? Independentemente do que acontecer nesse jogo, a gente vai ter 9 rodadas até o fechamento do campeonato. Mas, você mesmo disse isso na semana passada. Se quando chegar esse jogo a diferença... Mas também o que eu disse na semana passada, pode ser que hoje... Não, mas tá demorar pro Luciano Huck. Mas as coisas mudam, mas nesse caso não. Se o Palmeiras estiver a 4, 5 pontos do Flamengo quando ambos se enfrentarem no Maracanã, isso é uma diferença considerável. Porque se o Flamengo vencer o Palmeiras, ele pode abrir 7 ou 8. E aí abrir 7 ou 8 é difícil pegar, hein? O que você pensa, Marília? Eu acho que o Palmeiras teve hoje o que a gente está
Já acostumou ver depois de jogos muito importantes. Entendo que foi um jogo disputado bastante no primeiro tempo, mas que as opções do Abel, até com as contusões, funcionou pouco, né? O Palmeiras foi um time de muita ligação direta. Hoje a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes não funcionou como funcionou em outros jogos. A perda do Lucas Evangelista no primeiro tempo ainda muda totalmente a característica do Palmeiras, né? Porque o Aníbal Moreno é um jogador da mesma posição, mas muito mais defensivo. O Palmeiras teve muito pouca saída. É verdade também que o Bahia pouco criativo, mas o Bahia faz um gol com o Ademir pela ponta direita. Apesar de ter voltado a jogar agora, um gol importante, o gol tá aí, um golaço. Desculpa, pra mim não foi golaço, pra mim foi uma falha do goleiro. É que a gente não tem aí, a gente pode parar o lance? O goleiro é coisa... O lançamento do goleiro. Sensacional. Ronaldo. Do Ronaldo, goleiro. Olha o Everton, vocês aí de casa, nós aqui, ó. Se ele fica de pé, ele defende a bola. Ele abaixou e ficou de joelho. Pra mim, né? Não sei pra você, Marília. Essa foi uma jogada importante e eu vou lembrar isso porque quem falha nesse lance, apesar de ter entrado até bem, é o Jefté, que entra no lugar do Piquerez, que se machuca também, mas é do outro lado que o Palmeiras sofreu mais no primeiro tempo e no segundo tempo. A entrada do Giai no lugar do Kelvin, que vem sendo o titular, não deu ao Palmeiras a mesma, nem defensivamente nem ofensivamente as mesmas saídas, e o Giai vai dormir sonhando com o Sanabria, que é uma nova contratação do Bahia do meio de ano, veio por 5 milhões de euros, pode investir o Bahia. Jogador muito interessante, argentino, que veio do Al-Ain. Pra você, falhou no gol? Pra mim, falhou, não foi franco. Ele falhou. Isso, pra você, que sabe. O cara ajoelha antes do chute, isso daí pra mim é uma loucura, né? Pra você, Godoy. Nós estamos com esse vício aí, com os goleiros brasileiros, né? Nós temos aí essa escola, aí, esse aprendizado, essa prática. Não sei se treinando ou não, e não é chamada atenção pelos preparadores. Desculpa, Godoy, jogar... é que a gente viu pela Globo e dá pra ver na hora que ele... Cara, se ele fica aqui, se ele faz isso aqui, ó, ele pega a bola. Jogar, eles estão usando muito a técnica que é utilizada por goleiro de handball. É que o Rogério Ceni fez muito isso. Goleiro de handball. Então, parece aranha. Mas só tem 4 membros, né? 2 superiores, 2 inferiores, não dá, não adianta. E a aranha tem quanto? A aranha tem mais tentáculos. Oi. Né? É a coisa que você tinha quando você pintava, tentáculos. Tentáculos. Se ela for uma aranha que nasce com limitação, pode ter menos de 8, né, Marília? Normalmente são 8. Aracnídeos tem 8 patas, 4 pares de patas. 4 e 4. Vai ser o aranhudo. O Godoy passou no seu camarim hoje. Vai, Aranhudo. Tomou água do Neto, né? Vai. Você acha que o Bahia e o Palmeiras brigam ou não? O Palmeiras, campeonato de ponto corrido vai estar nisso daí, ó. Vai tropeçar contra time que atrapalha num determinado momento, mas vai ganhar pontos. 3 times só que brigam pelo título. Certo? Então, vai estar aí, mas eles têm confronto entre eles. O problema é quantos jogos faltam? Quem não está aí. 15 jogos para alguns, 13. 15 dá 40, vamos lá, 45 pontos, certo? Pro Cruzeiro, 13. O Cruzeiro tem tudo bem, vamos botar 15 jogos. Cara, tem 15 rodadas ainda? Então, 15 rodadas. Poxa, são 8 jogos. Que tava igual a B. 8 jogos em casa e 7 fora, ou 7 e 8, certo? É. O Flamengo ganha 7 jogos em casa, faz 21 pontos. Vai para 73. O Cruzeiro ganha 4 jogos em casa. Estou falando jogos fora, estou falando jogos em casa. Vai para 62. Vai para 62. O Palmeiras tem... Não. O Palmeiras tem 8 jogos. Ganha 7 para mim também. Mais 21... 70. Dá 70. aí fica pau a pau. Vai ficar pau a pau. Aí, sabe quem decide o campeonato? É quem joga fora de casa. Desses 2 times aí. Isso que eu quis, por isso que eu estou fazendo essa conta. Do Flamengo e o Palmeiras, dos 8, os 2 ganham 7 em casa. Então, mas enquanto eles também, Neto, estiverem disputando a Libertadores da maneira que estão, vai ter esse desgaste emocional mas eles ganham. Muito e físico, não, mas eles ganham. Muito forte. Não, do Campeonato Brasileiro eles ganham. Não, pra mim, né? Não sei pra vocês. Não, eles são os 2 melhores mandantes do campeonato. Não tem conversa. Aí, Palmeiras e Flamengo. Quem ganhar 3 jogos, 4 jogos fora é o campeão pra mim. Não, e eles se enfrentam, né? Eles se enfrentam no Maracanã. Aí Tanto é que o Flamengo ganhou aqui. Aí é um jogo em casa pro Flamengo. Se o Flamengo ganhar lá e o jogo aqui, são 12 pontos que o Palmeiras perdeu pro Flamengo e pro Bahia. Em relação aos 2 turnos. Essa conta as pessoas não fazem muito. Mas isso é uma visão minha. Porque Mirassol,
Botafogo, Bahia, São Paulo, os outros, ninguém ganha 7 jogos dentro de casa. E fora, ninguém ganha 5 jogos em 7 jogos disputados. Ninguém. Só os dois. A briga deles vai ser essa. A gente tem a matéria do Cruzeiro, é isso? Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia, 1-0 sobre o Palmeiras. Deixa eu colocar aqui na classificação atualizada. Estamos tendo nesse momento o Bragantino está vencendo o Santos. 1-0 para o Bragantino. Estamos no intervalo da partida. Na classificação você vê ali o Bahia na 6ª colocação com 40 pontos. São 11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Bahia fez 32 gols, tomou 28, está com saldo de 4 e 55%. Está com a mesma pontuação do Botafogo, mas tem um jogo a menos, né? O Botafogo já tem 25, o Bahia tem um jogo a menos, está com 24 na classificação do Brasileirão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.